a pessoa mais... a pessoa que é mais feliz, ela se cuida mais. Sim, é verdade. Ela tem uma preocupação maior com ela do que a pessoa triste e tal, ela se abandona. Eu acho que ela até se ama mais, se respeita mais, né? Exatamente, exatamente. E aí, vamos para onde? Aí agora a gente pode ir para autoeficácia. Autoeficácia. Que é diferente de autoestima. Autoestima é a forma que você que você gosta, assim, do amor que você tem pelas pessoas, do amor que você tem por você. A autoeficácia, ela tem uma palavra central que é a crença de que é capaz. Então, assim, eu sei que eu sou capaz. Então, eu vou entender que eu sou capaz por várias razões. Então, eu entendo que eu sou capaz por quê? Por 3 questões principais. Primeiro, por uma validação externa. Então, eu falo assim, pô, André, eu acho, pô, teu programa é ótimo. Então, você vai entendendo que você tem uma validação... Sim. Que é importante, né? Que é importante, né? E aí tem o segundo fator, que é assim, a tua experiência aqui. Então, você fez um programa, fez 2, nem todos podem ter dado certo, mas a maioria deu. Então, você fala assim, poxa, meu programa, ok. Então, eu acredito que meu programa é bom. Não quer dizer que não possa melhorar, mas... Que não possa melhorar, não. Aí entra toda nessas questões de aprendizado e de melhora, né? De caminhos possíveis. Não foi tão bom, então vou seguir outro caminho. Vou botar outra iluminação, vou botar outra, né? Vou chamar outro tipo de pessoa. Mas é engraçado que isso que você está falando, você mantém a cabeça assim, aberta para isso, né? A mente está aberta para poder olhar tudo isso, né? Que se você entra no caminho do pessimismo, de não esperança, aí você parece que você estreita isso e aí... Aí a gente está falando de organização e a gente não está falando de doença. Mas se você pensar bem, que talvez seja até pouco pesquisado, quer dizer, é pesquisado, mas não é muito falado, por exemplo, uma pessoa deprimida é desesperançada. Sim. Ela perde a esperança, ela perde os caminhos, ela não vai... Ela tem uma coisa que a gente chama de desamparo. Sim. Porque ela, assim, ela tenta, não consegue, tenta, não consegue, aí ela fala assim, eu não vou tentar mais, eu não vou fazer. A pessoa que tem esperança, ela tenta, mesmo tendo perdido algumas vezes, ela encontra outros caminhos. Caminhos possíveis, claro. Ela é sempre dentro de uma realidade possível. Eu não estou falando de uma questão que você não conseguiu, mas assim, os caminhos podem ser trocados também. Eu não posso fazer tal coisa, mas eu posso fazer outra. Também está ligado à esperança, né? Não precisa ser o mesmo objetivo, você pode mudar os objetivos. E é engraçado porque como é importante isso que a gente está falando, não só para a pessoa, mas para quem está à volta das pessoas, né? E dentro de empresas a gente está falando de lideranças, porque isso que você falou da depressão, né, que é o desesperançado, às vezes é uma sequência de atitudes que a pessoa vai tomando com você. Pô, você está fazendo errado. Pô, você não consegue fazer direito. Você não... Isso. Que você não tá... A falta desse conhecimento, ele está empurrando no outro, daqui a pouco ele tirou completamente a esperança do outro, né? E o que ele precisava, às vezes, era mais alguém que... Não é que vai te passar a mão na cabeça, mas que... você não fez assim, mas tem um jeito melhor para fazer, vamos lá, vamos fazer junto, sei lá, para te voltar a ter esperança e não te colocar num caminho que você não enxerga mais nada. A gente está falando de esperança e está falando um pouco de desamparo e de você prosseguir. Mas eu estou até encaixando na autoeficácia, na autoeficácia, porque também... Sim, porque eu não chego, eu não acredito que... Eu já estou tão convencido que porque, só para não perder o que a gente está falando da autoeficácia, então, assim, uma validação, que assim, eu te valido, uma externa. Eu te valido. Outra, assim, poxa, o programa foi bom, eu entendi que deu certo. Então, você também... Que não é fácil. A maioria das pessoas tem muita dificuldade. Mas você entende assim, poxa, deu certo. E a terceira é a emoção que isso provoca. Nesse final do programa, você fala assim, poxa, eu estou feliz, cara. Eu fiz algo que eu tive que preparar, eu fiquei no sufoco, tal, mas no final eu saio feliz, porque... Então, assim, tem uma emoção positiva, uma emoção de bem-estar após um esforço. Então, uma meta muito grande da empresa. Aí foi difícil, trabalhou pra caramba, pegou hora extra, tal, foi muito... E no final, a emoção de um resultado bom te causa assim, poxa, eu sou capaz. Então, frente a um desafio, eu vou conseguir enfrentar, eu vou somar forças, né? Eu vou me preparar para enfrentar isso e vou ficar feliz novamente.
É uma repetição de uma emoção boa. Sim, e isso que você está falando me remete até a uma outra coisa que eu converso muitas vezes com liderança, com as pessoas na empresa, que é comemore as pequenas vitórias, né? Porque é fundamental, porque são passos, são são degraus. É um negócio. Uma vez eu me lembro de uma reunião que a gente tinha uma pessoa que eu tive que era muito nova, tinha uma capacidade intelectual muito grande, mas uma capacidade psicológica positiva muito baixa, olhando hoje, né? Já entendendo até um pouco. E aí eu me lembro que a reunião foi, isso aqui foi bom, tal, legal, mas para esse mês aqui, aí eu falei assim, peraí, mas foi bom? Vamos encerrar uma coisa para começar outra, né? Então legal, parabéns, o que a gente fez certo, o que a gente pode melhorar, para olhar para frente, porque senão verdade. Parece que você não está saindo do lugar, né? Agora, André, tem um negócio curioso na prática, né? Que assim, a gente fala isso é bem interessante, mas se você também tiver uma pessoa um pouco pessimista dentro de uma equipe, assim, talvez seja interessante, porque assim, ele vai dizer assim, olha, esse caminho não dá não, isso aqui está meio vazio, isso aqui não está muito cheio não. Então ele vai te mostrar uma realidade, muitas vezes, apesar que o otimista dentro dessa lógica que a gente está falando, ele avalia isso. Mas se você pensar na prática, você muitas vezes tem uma visão, poxa, isso não vai dar certo, ela pode ser interessante porque você se organiza melhor, você vai pensar melhor na questão, né? Então não tem que ser todo mundo... Não tem. Entende? Assim, essa fórmula, tanto ela até talvez seja quase impossível. Quase impossível, e ela não é boa. Eu trabalho muito com o conceito, a gente estava falando de psicologia positiva, eu trabalho com o conceito do Ned Herman, não sei se... Sim, que ele fez, são as formas mentais, né, tal, e são as 4, e é muito rico num grupo você ter um de cada um, né? Exatamente. Porque eles se contrapõem, alguém muito criativo com alguém que é muito analítico, um controlador com alguém que é muito de relacionamento. Então, pelo contrário, acho que seria um saber para as lideranças entender isso que a gente está falando, para olhar as pessoas e cada um no seu papel, né? Você não pode colocar uma pessoa, talvez, de um determinado perfil em uma função e numa outra sim. Então são perfis diferentes. Aí tem alguns testes da psicologia que ajudam nisso. Que seria as características pessoais, as forças pessoais. As forças pessoais. E às vezes o que a gente vê ainda são pessoas que não se prepararam para a liderança e o que eles querem é colocar pessoas iguais a eles ou que eles consigam controlar. E, na verdade, eles perdem potência ali, né? Porque você tem que, às vezes, conviver com o diferente, que é a grande sabedoria. Só que é dali que sai que é a flexibilidade que o otimista tem. Sim. E o resiliente tem, né? A gente pode engatar na resiliência, vamos fazer uma salada aqui. É isso aí. Pode engatar na resiliência, que é essa flexibilidade, né? A gente pode entender resiliência. Se você puxar um elástico aqui, ele se estica, né? Ele é flexível, é diferente de um lápis. Se eu virar ele quebra. Então, essa flexibilidade de um líder é fundamental, dele ter essa flexibilidade de entender o que o outro está falando, né? E entender que isso pode ser um aprendizado. Sim. O resiliente... Não deixar o ego assumir, né? Tem um conceito que é muito interessante que chama crescimento pós-traumático, ou crescimento pós uma derrota, né? Onde você entende essa era uma das perguntas de fazer, isso existe mesmo? Porque você vai aprender com a situação, né? Então ela não deu certo, aí entra a esperança, mas assim, não deu certo, o que eu aprendi com essa situação? Aquilo que eu fiz não foi tão bom, eu posso ficar chorando e me lamentando por aquilo e desistir, ou eu posso pensar assim, olha, essa experiência não deu tão certo, mas eu posso fazer da outra vez. Então, em atos simples, nunca cozinhei arroz. Aí eu vou cozinhar um arroz, ele ficou empapado. Aí, peraí, vou fazer, não deu certo, acho que eu botei muita água. Aí depois eu vou, boto menos, ele queima. Aí, mas eu vou aprendendo com aquela experiência, né? E aí até na terceira vez eu faço certo. Porque eu entendo que aquela primeira experiência me ensinou alguma coisa. Estou falando uma coisa muito simples, né? Não, mas você vê como isso está na nossa vida cotidiana, né? Muitas pessoas, às vezes, não se arriscam a algumas coisas porque elas se sentem incapazes, ou porque param no primeiro. Param no primeiro. E eu falo uma coisa aqui muito, e para algumas pessoas que
que eu trabalho, tal, que basicamente são duas coisas, né? Primeiro, que nada está errado, né? Tudo é uma oportunidade, não tem nada errado. Ah, mas isso aqui, não está errado. Você não sabia ainda, essa é só a diferença. Sim. Você está aprendendo, né?